Bom dia, pessoal. Meu nome é Rêmulo. Meu nome é Joyce. Hoje nós iremos falar sobre a cólera. A cólera é uma doença que nos dias atuais ainda é um problema de saúde pública, principalmente em países em desenvolvimento, com populações sem acesso à água tratada e saneamento básico. Importância da cólera. Ela é uma doença infecto-contagiosa do intestino delgado, geralmente transmitida por meio de alimento ou água contaminados. A importância da cólera se dá em conhecer suas causas, sintomas, transmissão, tratamento, como falaremos logo mais, para que assim possamos prevenir de epidemias mundiais. Principais características da cólera. Fatores de risco. Todas as pessoas são suscetíveis à cólera. Uma vez tendo contraído a doença, você se torna imune a ela. Bom demais. Por isso, crianças que são filhos de mulheres que já tiveram cólera herdam a imunidade das mães, geralmente por meio da amamentação. Alguns fatores podem tornar uma pessoa mais vulnerável à doença ou mais propensa a manifestar os sinais e sintomas mais graves da cólera. Vejamos alguns. Más condições sanitárias. Então, muito fácil alguém adquirir, a doença cólera se ele vive num ambiente onde as condições sanitárias são precárias. Vamos dizer que elas não dispõem de condições sanitárias e higiênicas adequadas, como ausência de saneamento básico e de água potável. Podemos dar um exemplo. Essas condições são comuns em acampamentos e em outros locais de grande aglomeração humana, como campos de refugiados e em áreas pobres e devastadas pela fome, por guerra ou por desastres naturais. Embora outros surtos de cólera em larga escala não ocorram nos países industrializados, alimentar-se de mariscos oriundos de águas conhecidas por abrigar bactérias aumenta e muito o risco de uma pessoa contrair essa doença. Vejamos algumas causas. Uma bactéria chamada Vibrio cholerae é a responsável por causar cólera e a infecção de cólera. Essa bactéria, conhecida popularmente como Vibrio colérica, libera uma toxina chamada CTX, que se liga às paredes intestinais, onde ela interfere diretamente no fluxo normal de sódio e de cloreto do organismo. Essa alteração faz com que o corpo secrete grandes quantidades de água, levando à diarreia e a uma rápida perda de fluidos e de sais importantes, os chamados eletrólitos. Vejamos alguns sintomas. A maioria das pessoas expostas à bactéria causadora da cólera não manifestam sintomas e às vezes nem sabem que estão infectadas. Esses casos são chamados de assintomáticos. No entanto, mesmo quem não manifesta os sintomas da doença pode infectar outras pessoas. Isso acontece porque as pessoas infectadas continuam excretando bactérias em suas fezes durante 1 ou 2 semanas. Os casos sintomáticos da doença, ou seja, quando na manifestação de sintomas, principalmente a diarreia, são facilmente confundidos com outros problemas de saúde. Os sintomas da cólera podem incluir diarreia, náuseas e vômitos, principalmente durante a fase da infecção. A desidratação em decorrência da perda de líquido pode levar a outros sintomas como irritabilidade, letargia, olhos encovados, boca seca, sede excessiva, pele seca e enrugada, pouca ou nenhuma produção de urina, pressão arterial baixa, arritmia cardíaca,
desidratação. Câimbras musculares, em geral, as crianças com cólera têm os mesmos sinais e sintomas que os adultos, mas elas são particularmente mais suscetíveis à baixa de açúcar no sangue, ou seja, hipoglicemia, devido à perda de líquidos pelo corpo. Vamos ver agora sobre o tratamento. O tratamento imediato é o soro fisiológico ou soro caseiro, muito fácil de ser preparado. Para isso você precisa de água e os sais minerais. Vejamos: uma pitada de sal, meia xícara de açúcar e meio litro de água tratada. Já no hospital é administrado de emergência por via intravenosa solução salina. A causa é adicionalmente eliminada com doses de antibiótico, a doxiciclina. Medicamentos antidiarreicos não são indicados, já que facilitam a multiplicação da bactéria por diminuírem o peristaltismo intestinal. Agora vamos falar um pouco sobre a patogenia. Primeiro vamos falar sobre a transmissão da cólera. A transmissão ocorre principalmente através da ingestão de água contaminada por fezes ou vômitos de doentes. Os alimentos e utensílios podem ser contaminados pela água, pelo manuseio da água poluída, ou pode ser tanto pelo vedor com as moscas, ou mesmo pelas fezes humanas. A elevada ocorrência de casos assintomáticos, como meu colega Remo citou, em relação aos doentes, torna importante o seu papel na cadeia de transmissão da doença, pois eles não sentem os sintomas, mas continuam transmitindo a doença para o próximo. A propagação da pessoa, de pessoa a pessoa por contato direto, é uma transmissão menos importante, mas ainda assim ocorre. Agora vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento da cólera. Se desenvolve no intestino humano e produz a toxina responsável pela doença, como o colega citou, a CTX. O período de incubação varia de 6 a 10 horas e de 2 a 3 dias. Após a incubação, aparece subitamente a diarreia, os sintomas que o Remo falou, como diarreia, vômitos, dores musculares, abdominais e todos os outros, acompanhada de dor de cabeça, câimbras. A evolução da doença é provocada também pelo estado de desnutrição do paciente, pois ele perde muito líquido e quanto mais desidratado o indivíduo tiver, mais fácil vai ser para a doença evoluir. A duração dos sintomas é de cerca de 3 a 4 dias em média. Caso o doente não seja tratado com urgência, a morte acontece no prazo de 14 a 48 horas. Então ele não leva nem 2 dias para morrer se não for tratado logo. Fatores de virulência são estruturas, produtos ou estratégias que as bactérias utilizam para driblar o nosso sistema de defesa, do hospedeiro, que somos nós seres humanos, e causar uma infecção. Alguns estão relacionados com a colonização do micro-organismo e outros com as lesões do organismo, como por exemplo as toxinas que estão relacionadas às lesões do nosso organismo. O vibrião colérico é capaz de produzir vários fatores de virulência que contribuem para a sua patogenicidade, os quais podem ser divididos em 2 grandes grupos, as toxinas e os fatores de colonização. Entretanto, a capacidade de causar cólera depende primeiramente da expressão da toxina, que é o principal fator de virulência, e o pilus, que é o principal fator de virulência de colonização. O vibrião colérico ele possui 2 cromossomos. De modo geral, os genes de virulência estão localizados no meio deles, então é como se fossem ilhas, certo? Denominadas de VPI.
em desenvolvimento, como a África do Sul, certo? Esses países do hemisfério sul, com populações sem acesso à água tratada e saneamento. Em 2012, 48% dos casos de cólera foram registrados na África. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, todos os anos são registrados de 3 a 5 milhões de novos casos da doença da cólera no mundo todo. Ainda segundo a OMS, foram levantados dados que cerca de 100 a 120 mil pessoas morrem anualmente por causa da cólera. O homem, que é o único reservatório do Vibrião, chega a eliminar de 10 milhões de bactérias por grama de fezes. E é só